Então, antes de iniciar o conteúdo, pessoal, eu gostaria de saber de vocês quem é que nunca teve assim uma vivência ou que se considera assim tem uma pouca experiência ou quase nenhuma em relação a conteúdo e a própria musculação em si. Queria que vocês se manifestassem aqui no chat, só para eu poder ter uma noção melhor, né, de como é que está assim, o pessoal da sala aqui, e eu defini também um ritmo, né, e um foco de conteúdo para que né, nem a gente vá, né, muito rápido, nem vá muito devagar. Então, por gentileza, quem assim, poderia colocar assim, quem se sente tranquilo, né, que já leu, já tem contato, enfim, pode botar um maisinho. Quem se sente assim, sem nenhuma experiência, com pouca, bota um menos. E quem está no meio do caminho ali, bota mais e menos. Aí só para eu poder ter uma noção. Show. Vamos lá, pessoal. Tem 20 minutos. Gostaria para poder representar melhor a turma, eu queria ter o máximo de respostas possíveis. Certo. Principalmente se tiver alguém que se sente estar no menos, né? Então, assim, que aí eu penso que posso, é mais importante, né, começar, se tiver uma maioria com pouca experiência, começar mais devagar, do que levar para acelerar um pouco mais, né? Não, com certeza, Diego. Eu vou pensar, vou cadastrar lá no Cigarro um negócio, uma enquetezinha dessas, mas era já para eu ter uma ideia aqui. Mas eu não sei fazer enquete por aqui, Diego. A não ser que eu faça, sei lá, tem que fazer em outro lugar e trazer para cá, né? Não sei muito bem. Pode avaliar de 1 a 5 com relação ao conhecimento. Professor, licença. Na tela do senhor aparece como se fosse um quadradinho com 4 quadradinhos. Na área onde tem os pés do chat.
Estão me ouvindo, gente? Sim. Agora sim, professor. Alto e claro, professor. Foi mal. A internet. Eu estava danado trocando o fone de ouvido aqui, pensando qual era o problema. Não, a internet aqui em casa tá bem ruim, cara. Então, assim, eu tô com... Diga qual é a marca, também contratar. Não, pior que é cabo, não tem nem o que fazer, né? Mas eu tô conectado no Wi-Fi e no cabo em outro computador, mas o outro computador não tem microfone, então o que tem tá conectado na rede direto no cabo. Então, quando cai primeiro no Wi-Fi, e aí eu consigo conversar e ver vocês escrevendo, mas eu não consigo. A ração ficou mudo de novo, viu? Seu microfone entrou no mudo automático aí. Pronto, voltou? Voltou. Tá de sacanagem, meu computador tá me mutando automaticamente aqui, aí tá de revolta. Meu computador tá querendo me ajudar hoje, mas tudo bem, vamos lá. Eu nem lembro da que eu parei, mas eu vou tentar retomar aqui, falando sobre o conteúdo, né? O material que eu... Deixa eu ver se... Ah, entendi. Foi isso, então. Beleza, Ingrid. Ficar mais ligado aqui. É bom que o Daniel já me avisou, né? Então, o conteúdo dessa aula que eu passei para vocês, até agora, e, né, o que eu vou finalizar ainda nos próximos encontros, ele está embasado nesses dois trabalhos aqui, desses dois artigos, e também naquele livro do Fleck e do Kramer. Tá? Então, qualquer dúvida, né, eu até sugiro, né, que vocês consultem esse material para não só ficar com as informações que eu estou passando, tá? Então, a ideia é que a gente consiga... Eu queria que vocês ficassem o máximo autônomos possível também nesse sentido e também poder dar treinar aí, explorar o conteúdo nos artigos também. Professor, o segundo artigo não foi colocado disponível para a gente, não, né? Como é? O segundo artigo não foi disponibilizado ainda, não. O Designer Resistance Training. Esse material aqui, esse conteúdo, Ribamar, ele vai ser... Eu vou passar nas próximas aulas, então ele vai ficar disponível no tópico de aula seguinte, então por isso que eu acho que eu não coloquei ainda. Mas eu vou disponibilizar ele para vocês, já para vocês terem com antecedência. Okay. O primeiro está aqui, o primeiro está ok. Show. Obrigado. Então, a gente conversou na última aula sobre os princípios, né, e eu acabei, assim, depois recebendo eu perguntei para vocês aqui sobre como vocês estão se sentindo em relação ao conteúdo, à disciplina, né, a parte da musculação, justamente porque assim, eu já tive em outras disciplinas a mesma experiência e nessa vez acabei me esquecendo de novo de tomar esse cuidado, né, que é lembrar que essa disciplina aqui tem alunos que são, né, do bacharelado e acabam da licenciatura e acabam não tendo experiências e também tem outros da própria... Ração, microfone mudo de novo. Eu acho que ele saiu da aula aí. Apareceu aqui. Não, ainda tem um ícone aqui. Pelo menos para mim ainda aparece.
O professor tá mudo, viu? Ribamar, acho que ele deve ter caído. Deixa só ele restabelecer a conexão. Tá? E aí a gente retoma. Valeu. Na disciplina de cinesiologia, na sexta-feira, acho que caiu de Arnaldo e caiu de metade da turma também. Acho que todo mundo tinha o mesmo fornecedor de internet. Na hora caiu o Arnaldo, caiu metade da sala. Isso aí é como se faltasse energia na sala de aula, né? Pois é. Olá, pessoal, vocês estão me ouvindo? Agora sim, tá. Tá bem. Vamos que vamos aí. Sei que a gente não vai ser aula hoje, mas vou fazer o meu melhor aqui. Deixa eu desligar a câmera. Pronto.
3 lugares agora, não é possível. Bom. Tô tipo assim mesmo. A ideia aqui, então, pessoal... Nossa, peraí que eu tô com Professor, o áudio tá bem baixo. Peraí. Deixa eu ajeitar isso, então. Tá melhor agora? Tá dando para ouvir? Agora sim. Very good. Tem que se adaptar a essa realidade aqui, às vezes dá essa zica mesmo. Então, vamos que vamos. Eu vou repetir, não sei se foi, não foi, então vou falar de novo aqui. O conteúdo já expliquei, né? O conteúdo dessas aulas, das próximas 2 aulas, está embasado nesses 2 trabalhos aí e no livro do Fleck e do Kramer, que está disponível para vocês. Tá? E acabou que eu assim, durante nosso diálogo, né, a gente falou, né, de uma determinada forma que alguns alunos ainda sentiram uma certa dificuldade de compreender. Até por isso, assim, eu coloquei aqui a pergunta para vocês, né, a respeito o quão vocês se sentem, né, próximos, né, do conteúdo de musculação, justamente para tentar adequar, né, o vocabulário, e aí também aproveitando para dizer que também a gente vai passar agora por, né, alguns conceitos básicos, né, para facilitar para vocês aí, caso ainda tenha permanecido alguma dúvida. Além disso, tem a questão que a gente vai ainda falar ainda muitas vezes, né, sobre vários desses pontos, mas que, acima de tudo, se ainda tiver alguma dúvida em relação ao que eu estiver falando, vocês não hesitarem de questionar, de perguntar, para que a gente possa, então, evoluir junto, né, então, nesse conteúdo. E quem já sabe um pouquinho mais, auxiliar, pode ficar à vontade para, né, perguntar, né, reforçar, né, me ajudar aí a tentar tornar mais claro a informação para que quem está na dúvida aí possa, né, ter mais facilidade. Esse conteúdo que a gente está abordando, ele é um conteúdo central no desenvolvimento de um profissional que trabalha lá na academia, diferenciado no sentido de conseguir pensar o treinamento de forma mais eficiente, né, e mais próxima da realidade do aluno. Né? Então, é o que eu imagino ser talvez o maior desafio, né, que a gente tem na hora de trabalhar com musculação, aproximar, né, trazer dentro independente das dificuldades que existam, né, dentro de um salão, dentro de um estúdio, né, em qualquer contexto, né, fazer uma boa prescrição de treino e que essa prescrição ela consiga, então, atender as necessidades, os objetivos, enfim, né, que ela seja efetiva, né, para oferecer os melhores resultados para os alunos. Tá? Então, falar dos princípios básicos, a gente hoje eu vou trazer para vocês uma questão que vamos dizer assim, o que eu espero que vocês saibam sobre esse conteúdo, mas não é o que simplesmente do conteúdo, né? Eu vou de como enxergar esse conteúdo e como transformar ele numa informação que de fato, né, ela está conectada com o dia a dia, com o trabalho de vocês. Eu vou colocar aqui no chat, gente, eu ia compartilhar e tal, mas estou até com medo de tirar aqui e depois dar uma zica. Então, eu compartilhei, vou colocar a mensagem aí no chat. Queria que vocês lessem
esse textinho que eu vou colocar aqui, aí a gente vai conversar sobre ele, tá? Então, basicamente, aqui está dizendo, nesse enunciado, né, eu trago aqui para vocês os princípios que a gente trouxe, né, que a gente abordou até agora, né, e que eles têm que ser aplicados, né, que eles precisam ser... Vocês estão me ouvindo? Alto e claro, professor. Alto e claro. Tranquilo. O computador aqui do lado já deu pau de novo, hein? Por isso que eu olhei, fiquei na dúvida. Então, para que vocês entendam, né, assim, basicamente citando quais são os princípios e que a gente precisa aplicar ele de forma integrada. E quando eu penso em conhecimento, né, a partir dessas informações que eu estou trazendo para vocês, eu imagino que vocês precisam conseguir responder essa pergunta aqui, né? Eu vou ler para vocês. Ó. Dessa forma, organize uma sessão de exercício direcionado para aluno iniciante, intermediário e um avançado, sendo que o seu principal objetivo será apontar a preocupação em aplicar os princípios básicos estudados. Descreva em detalhes como aquela montagem de treino está incorporando cada um dos princípios. Então, aqui, vamos dizer assim, essa seria uma demonstração de como que você, da absorção adequada desse conhecimento que a gente está vendo aqui, né? Obviamente que ainda a gente não falou, né, sobre as variáveis básicas do treinamento, então o que dificultaria principalmente para quem não tem nenhum conhecimento com a musculação de responder essa pergunta. Mas qual que é a ideia? Eu queria que vocês já entendessem aonde vocês precisam chegar para que, então, durante a aula, vocês conseguissem pensar perguntas e tirar dúvidas a respeito de como chegar a essa resposta aqui. Né? Então, por exemplo, né, a gente falou sobre um dos princípios, o princípio da sobrecarga. Né? Então, quando eu penso no princípio da sobrecarga para um indivíduo avançado, né, como é que eu poderia incorporar ele, né? Como é que eu poderia demonstrar que eu estou preocupado com ele e que eu estou utilizando esse princípio dentro da essência, na prescrição do que eu tô desenvolvendo para o meu aluno que é avançado. Né? Eu queria que vocês falassem um pouco, até para eu entender se vocês conseguiram acompanhar o raciocínio da aula anterior, né? Se tem algumas coisas em aberto, mas eu queria que vocês me dissessem assim, como é que eu poderia incorporar ou pensar, né, nesse princípio da sobrecarga para um aluno avançado, ou vamos pensar um aluno intermediário, que é mais comum, um aluno intermediário que você está pensando no treinamento dele. O que eu deveria me preocupar, ou como é que eu poderia indicar que essa informação está aí? Professor, o senhor poderia reformular essa pergunta aí? Que o senhor quer que a gente responda? Eu queria que... Bom, vamos dizer assim, ó, Vinícius, você vai montar um treino para o Daniel, que é um aluno moderado, tá? Ele é, intermediário. E aí eu queria que você me dissesse assim, bom, se ele é um aluno intermediário e eu quero me preocupar, eu quero considerar o princípio da sobrecarga na prescrição do treino dele, como é que eu poderia fazer isso na prática? Como é que eu conseguiria considerar esse princípio na hora de pensar essa prescrição para o Daniel? Eu pensaria em duas formas, professor. Primeiro, eu pensaria na possibilidade de reduzir a velocidade do movimento em cada exercício executado ou aumentar
manter a velocidade do movimento e aumentar a carga, o peso que ele estava movimentando. Então, duas Legal. formas que eu imagino ele. Relação. Licença. Para poder tentar alcançar essa parte da sobrecarga, seria necessário, logo de início, a gente saber quais cargas esse aluno intermediário estaria pegando, por exemplo. Boa. Assim, eu acho bem prudente, considerando que a gente não tem clareza. É difícil pensar assim, bom, tá, um aluno é intermediário, mas ele é que tipo de intermediário, né? Essas categorizações bem genéricas, né? Então, assim, eu estou falando um aluno intermediário, isso pode me dizer muita coisa, né? Eu pode não me dizer nada, porque é um intermediário que está fazendo o quê? Né? Um intermediário com que características, né? Então, a gente tem uma ideia geral, vaga, mas com certeza saber qual é o que tipo de carga, né, ele está acostumado, isso ajudaria bastante. Eu pensei aqui em outra coisa que não necessariamente está ligada com carga, mas sim com estresse. Eu pensei um pouco mais assim, em variar com a biomecânica do exercício, né? A gente tentar dificultar um pouco mais, aumentando, por exemplo, o braço de resistência de um movimento. A gente sabe que quanto maior o braço de resistência, maior será a força exercida lá e, consequentemente, maior vai ser o estresse. Porque, como o senhor falou, né, é só um indivíduo intermediário, fica meio que difícil da gente falar alguma coisa assim, com mais clareza. Mas uma coisa que eu faria, assim, é essa questão mais biomecânica mesmo, de variar um pouco das forças atuantes ali no movimento. Certo. Mais alguém quer fazer algum comentário? Acho que mexer com a complexidade do exercício também pode ser uma possibilidade. Quando você sai, por exemplo, de maneira bem grosseira, né? Sair do leg press, por exemplo, para um agachamento guiado e do agachamento guiado para o agachamento livre. Acho que é uma maneira de estar mexendo com a dinâmica também da sobrecarga do treino. Certo. Eu acho que... Desculpa, quem que tá falando? Eu não tô... Tá bem baixinho. Davi. Ah, pronto, pode falar, agora eu tô ouvindo. Tá baixo isso, Davi. Pronto, melhorou, vai falando. Dependendo do nível dele também, né? Incluindo técnicas, como drop test, geometria, as técnicas de galera mais avançada aí. E incluindo, dependendo também, né? Se for um avançado, um intermediário que saiu agora do início, né? E não que seja um avançado. Mas que ele, dependendo do nível que ele esteja, a gente começa a incluir ou acrescentar técnicas de... Professor? Pois não. Em relação também à questão do princípio da sobrecarga, a gente poderia pensar também no volume de treino, né? Na quantidade de séries que esse aluno intermediário ele fazia, e para a gente pensar na sobrecarga, enquanto que a gente poderia aumentar o volume de treino. Certo. Então, assim, eu acho que todas essas alternativas que vocês trouxeram são alternativas possíveis. E aí, obviamente, assim, isso ainda tem infinitas possibilidades que poderiam ser incorporadas, tá? Mas o que é importante dizer é que para você gerar uma sobrecarga numa pessoa, primeiro você tem que ter clareza, né, qual é o padrão de carga que essa pessoa está acostumada, né? Até para identificar exatamente qual é o ponto, né, de estresse que você vai gerar, né, com uma carga, né, que você vai implementar ali no treinamento. E a carga, não quero dizer carga de peso em si, mas estou pensando no estresse geral. Então, se eu fosse traduzir, né, principalmente para quem ainda não está acostumado com os termos, né, das variáveis básicas do treino, né, se eu fosse dizer de outra maneira,
né? O que vocês precisam saber na hora de aplicar o princípio da sobrecarga? Vocês precisam ter clareza qual é o estresse que o corpo daquele seu aluno está acostumado a lidar, né? Identificar a partir desse padrão, né, que ele já está habituado, o que seria então uma sobrecarga, né, de intensidade leve, de moderada, de vigorosa, né, considerando principalmente não só o estresse externo, mas também principalmente o estresse interno do corporal, né? Então, quer dizer, você dizer para mim que você está acostumado com 20 quilos pode ser útil, mas não é suficiente. Uma vez que 20 quilos na segunda-feira pode ser diferente de 20 quilos na quinta-feira, né? Então, aí você vai dizer assim, mas diferente no quê? Bom, pode ser que de segunda até quinta ele, né, teve que fazer atividades no extraturno dele, e aí ficou uma noite sem dormir, né? Enfim, que tem variáveis extras que estão impactando na capacidade daquele teu aluno de tolerar um determinado nível de estresse. Então, se eu quero incorporar o princípio da sobrecarga, eu não tenho como fazer isso se eu não tenho um parâmetro de referência, né, para poder, então, tomar como base e aí propor níveis diferentes de sobrecarga, né, ao longo das sessões de exercício dele. Não tem como. Então, assim, é algo que eu não consigo entender ainda como a nossa área lida com... Por que a nossa área ainda lida com essa questão ainda dessa maneira, mas não fazer uma avaliação é um atestado de falta de profissionalismo, né? Uma vez que, se eu tenho que ter um mínimo de avaliação, né, pelo menos, né? Então, quer dizer, saber onde o meu aluno está, por exemplo, é uma avaliação mínima, né, que aí vai te dar como base a possibilidade de fazer prescrições a partir dela. Tá? Então, quando vocês forem escrever, né, lá na avaliação, no trabalho de vocês precisam trazer essa lógica, né? E aí essa lógica ela se aplica a todos os demais princípios, né? Então, quando a gente está pensando não só para indivíduo intermediário, mas para o iniciante, para o avançado, né? Então, cada uma desses grupos de participantes, a gente consegue pensar e adaptar o princípio para que você consiga implementar ele de uma forma que vai refletir positivamente na hora da prescrição do treino, tá? Então, isso é muito importante, é bem elementar, tá? Então, assim, e aí, óbvio, né, vocês trouxeram, então, entendendo isso, aí eu consigo, então, pensar, ok, eu alterar o volume de treino do meu aluno, o que eu estou fazendo? O volume de treino, não importa, quem não está entendendo o que é o volume de treino, não tem problema, a gente vai falar sobre isso. Mas imagina, então, vamos falar da intensidade, né, da carga, né? Eu vou aumentar a carga do meu aluno. Bom, então você vai fazer isso de forma planejada, né? E pensando que aquela carga que você escolheu, seja, né, uma carga que vai ser moderada, vigorosa, leve, ela vai gerar algum tipo de resposta no seu aluno, que é uma resposta que você está esperando. Então, se ele disser no outro dia assim, olha, você vai conversar com ele, olha, então eu planejei nessa semana esse treino para você. Então, se você estiver se sentindo dessa maneira, né, ou com essa capacidade, né, então você vai ter que pensar na intensidade considerando isso. Então, se você estiver se sentindo bem, né, muito disposto, você vai pensar, bom, o que é uma intensidade moderada quando eu estou muito disposto? E aí ele vai selecionar uma carga, ou você vai calcular com base lá numa intensidade pré-determinada, enfim, a gente ainda vai falar um pouco sobre essas questões, e aí você vai pensar um estresse que vai ser produzido a partir daquilo, e aí e o seu aluno, então, ele vai conseguir
desenvolver o treino dele considerando, pensando que a meta dele é uma carga que gere um determinado nível de estresse, né? Então, essa que é o ponto central, né? E aí isso, por exemplo, vai estar incorporando o princípio da individualização, né? Da especificidade, né? Então, você vai pensar no seu aluno de forma mais específica, né? Selecionando um tipo de variável específica que você vai manipular para poder gerar aquele estresse que você está buscando, né? Enfim, a proposta basicamente é essa, tá? Então, e aí aqui, respondendo a pergunta que a gente colocou, então, ficaria basicamente da maneira que a gente conversou aqui, tá? Vocês têm alguma dúvida em relação a isso, gente? Por enquanto não, professor. Acho que mais quando tiver no decorrer assim, aí vão surgindo as dúvidas. Tranquilo. Professor, o que eu estou entendendo é que qualquer que seja a opção de implementar a sobrecarga, você tem que ter sempre uma referência. Sobrecarga sobre o quê? Né? Acho que a gente tem que responder essa pergunta antes de pensar em sobrecarga. Exatamente. Com certeza, Ribamar. Com certeza. Até porque a sobrecarga, eu tô lembrando que a gente está estressando aqui o princípio da sobrecarga, mas isso se aplica para todos os outros princípios. Eles vão trazer uma ideia geral que você vai levar em conta na hora de você prescrever o treino. É um guia maior, né, uma coisa mais ampla. Então, se você está pensando na sobrecarga, ele precisa necessariamente ter um parâmetro de referência para que você consiga, então, identificar e definir aonde é que você quer chegar, né? Eu vou fazer só intensidade vigorosa, porque vigoroso é bom, diz que traz resultado. Bom, aí a gente pode questionar essa interpretação, mas de fato, pelo menos você tem uma referência. Olha, eu estou usando vigoroso por causa de alguma coisa. Estou usando moderado, estou usando leve, e aí eu não consigo entender uma outra forma, senão você usar alguma referência, sendo ela, né, pode ser uma referência absoluta, né, que não varie muito, né? Então eu vou falar, por exemplo, tem profissionais que usam o percentual da carga máxima, né? Então, como referência. Bom, é uma possibilidade. O aluno consegue, no máximo, levantar 100 quilos, aí você escolhe 50% disso. Aí você tem essa referência como base. Mas eu poderia usar outras referências e a gente ainda vai discutir sobre vantagens e desvantagens de diferentes referências, mas basicamente a proposta é exatamente essa. É pensar sempre na carga interna e externa, né, professor? Quando pensar no princípio da sobrecarga. Isso. E aí lembrar obviamente, assim, tem vantagens e desvantagens de você pensar na carga interna e na carga externa, né? Então, basicamente, né, ter a carga interna, ela é uma referência, ela que reflete o que está acontecendo dentro do corpo, ali internamente no corpo do seu aluno, que muitas vezes a gente não consegue ver, mas por exemplo, está aumentando o nível de acidose metabólica, né, o consumo de oxigênio do aluno está aumentando, e você tem a percepção, né, de dor, de desconforto, tá aumentando. Tem fatores que você, né, por exemplo, você definir 50% do máximo, que o teu aluno vai desconsiderar muitas coisas que, no final das contas, são importantes também, né? Então, mas é isso aí, Daniel. Levar em conta esses dois aspectos na hora de pensar na sobrecarga é essencial, e aí, uma coisa que agora a pandemia, né, trouxe bastante em voga, né, que é a questão de que, às vezes, a musculação, o treinamento de força, né, que é o tema central dessa disciplina, ele
ele não é uma atividade exclusiva da academia, né? Obviamente ali a gente tem o melhor estereótipo possível, né, da musculação, né, e tem toda uma cultura por trás, mas só 4% das pessoas estão dentro desses ambientes, né? Então, quer dizer, se você está querendo lidar com um público bem específico, né? Então, você se capacitar exclusivamente para trabalhar dentro da academia é ótimo, né? Porque tem 4% da população lá, e aí você, enfim, você está trabalhando com um nicho de mercado dentro da nossa área. Mas existem uma quantidade muito maior de pessoas fora da academia do que dentro. E aí, não dá para a gente deixar de lado e ignorar que o treinamento de força ele pode ser desenvolvido em outros contextos, né? Então, por exemplo, o que a gente vê muito agora, que é o treinamento em casa, né, que é uma forma de você desenvolver, né, algumas das habilidades, né, que também são desenvolvidas na academia, que também são desenvolvidas em outros contextos, né, que estão relacionados com isso que a gente está conversando aqui, que é o treinamento de força relacionado visando, né, melhorar o condicionamento físico do aluno. Então, não sei como é que vocês estão vendo isso, né, mas particularmente, eu até escrevi um trabalho junto com o Leônidas recentemente, falando sobre, né, o treinamento em casa, e a gente percebeu uma procura enorme de pessoas para esse tipo de atividade, né, justamente porque, enfim, às vezes a pessoa não gosta daquele ambiente, né, às vezes ela é mais difícil chegar numa academia legal, que ela tem interesse. Até o comodismo de treinar em casa facilita, às vezes, a pessoa em fazer essa proposta, né? E não só fazer isso com a participação de vocês de forma presencial, como o Márcio citou aqui, também como forma de não presencial, né? Então, você pode ir lá, como a gente está trabalhando aqui online, você também pode fazer esse tipo de acompanhamento. Então, para não fechar a mente, né, porque não sei porquê, mas a musculação em si, né, que a metodologia da musculação, ela é muito, muito, muito vinculada à academia, né? Então, até acho que o termo musculação ele é um termo meio equivocado para essa disciplina. Então, deveria ser treinamento de força, né, que é o eixo central do que a gente está tratando aqui. Então, e o que é muito bom, né? Então, que vocês a gente vai ver que o treinamento de força ele pode atender um objetivo específico, um objetivo geral, né, que é o melhor do condicionamento físico, mas ele pode atender objetivos específicos, por exemplo, como preparar uma pessoa para uma corrida, né? Então eu posso treinar força de uma pessoa visando melhorar o desempenho dela na corrida, né? Eu posso pensar no treinamento de força visando que essa pessoa, né, um atleta de surf, por exemplo, tenha menor possibilidade de se lesionar ou tenha melhor capacidade, né, de resistência, né, das atividades, prova de concurso, exatamente. Então, não fechem as possibilidades, ampliem elas, pelo contrário, ampliem as possibilidades. Existem muitas alternativas e a gente ainda está muito focado, mesmo que a academia, mesmo dentro da própria academia, hoje eu vejo já um movimento mais claro, né, que às vezes a musculação, treinamento de força para gestante, né, para pessoas que têm algum tipo de patologia, mas isso ainda é um nicho de mercado pouquíssimo explorado, né, ainda as pessoas acabam se preocupando muito com hipertrofia, né, que é um foco bastante popular, e emagrecimento. Então, que também são dois carros-chefe aí que eu observo de objetivos dos participantes. Apesar de que, às vezes, isso não é centrado nisso, porque se você for numa academia, você vai ver que as fichas
Eu não estou falando de todos, obviamente, mas de algumas, e pelo menos até pouco tempo atrás era da maioria, as fichas já tinham pré-determinado lá quais eram os objetivos que você poderia ter quando fosse buscar uma academia. Então, isso ainda acaba meio que criando um viés aí, né, na hora de pensar as possibilidades. Tá? Então, eu vou falar um pouquinho sobre algumas dos termos, né, que a gente vai começar a abordar mais, né, agora, daqui para frente, e aí eu vou fazer rapidamente a pontuação e a gente vai conversando aqui, né, se vocês tiverem ainda mais uma questão, pode ficar à vontade de perguntar, tá? Basicamente, né, a gente tem dentro da musculação, do treinamento de força, a gente pode lançar a mão de 3 tipos de contração. Você já deve ter visto, a maioria de vocês já fez cinesiologia? Teve alguém que ainda não fez cinesiologia? Pagando. A maioria de vocês deve estar fazendo ou ainda não, ou já fez, né? Imagino. A turma já fez, a maioria. É verdade, Bulhões. Então tá mais fácil. A gente já, né, tem as possibilidades de contração, né? Então cada uma delas tem algumas vantagens, né, na hora de você pensar o desenvolvimento muscular, né? Mas uma coisa que eu gosto, né, que eu observo bem, né, e o pessoal da educação física deixa bastante de lado, que é a utilização da contração estática, né, ou isométrica, dentro da prescrição, principalmente para aquele grupo que está, para o nível de complexidade do exercício que é mais simples, né? Então, às vezes, assim, é difícil fazer uma ação dinâmica, né? Excêntrica e concêntrica. Então, a estática, às vezes, ela é um estágio anterior à fase dinâmica de contração muscular. Alguém quer falar? Eu vi o microfone aberto aqui, eu não sei se alguém quer falar, pode falar, viu? Tranquilo, professor. Beleza. Deixa eu fazer um negócio aqui. Pronto. Então, uma das coisas que vocês vão perceber é que pensar e ter clareza, né, a possibilidade, né, de vários tipos de manipular todos os tipos de variáveis, ele é muito útil, né, pensar em todas as variáveis do treino que a gente pode trabalhar, é útil porque você pode, então, aumentar e diminuir a complexidade e o nível de dificuldade daquele treinamento. Então, basicamente aqui, ainda a gente tem, né, além do isométrico, concêntrico e excêntrico, a gente pode fazer ele combinado, que é bem comum, né, na prática do dia a dia, né, e um tipo de ação que é menos comum é isocinética, que ela utiliza como parâmetro de referência a velocidade angular. Então você desenvolve o nível, você pode identificar ou pré-determinar uma velocidade angular da qual você vai realizar trabalho, né, muscular, né, ao longo de toda a amplitude do movimento. Então a velocidade é constante e aí você pré-determina isso, né? Esse é um método que eu nunca vi isso em nenhuma academia, né, nenhum centro de condicionamento, mas basicamente é utilizado esse conceito de força isocinética como um método de avaliação e que tem algumas indicações aí para você, por exemplo, saber se a pessoa tem alguma fraqueza muscular, né, em um ângulo específico, né? Então ela às vezes não tem força nos ângulos finais da extensão do movimento. Então,
informação ela passa a ser importante. E esse conceito ele é muito mais relevante naqueles que, na fisioterapia, eu ia até comentar. Então, se você tem um interesse de trabalhar com pessoas que são pós-lesionados, né, então, ele saiu lá da fisioterapia, né, teve uma lesão do ligamento cruzado anterior, né, por exemplo, e aí ele chega para você com laudo, né, dizendo assim, olha, ele está equilibrado, mas ele ainda tem um déficit, né, na extensão, né, nos últimos graus de extensão, né, da perna esquerda, né, por exemplo. Aí você pode desenvolver um treinamento que vai atender essa demanda, essa necessidade que ele tem. Então, cada questão, né, e cada nicho, ela vai exigir conhecimentos mais específicos, mas que, né, é importante todo mundo saber, né, até porque a gente nunca sabe, né, ainda mais quem trabalha em academias, quem é a pessoa que está chegando ali para você, e muitas vezes isso aparece para você lidar ali no dia a dia. A Raíssa falou, né, que no treinamento de atletas, exatamente, Raíssa, existe muita a utilização dessa informação, principalmente tem um parâmetro que analisa a diferença entre a força anteroposterior, né, da musculatura da coxa, né, da perna. Então, quando a pessoa tem essa diferença, né, muito grande, isso acaba sendo um indicativo de aumento de possibilidade de lesão, né, enfim, tem outros desdobramentos. Então, os estudos eles usam essa referência para associar com outros parâmetros. Então, aí naturalmente, você recebendo um atleta que tem esse diagnóstico, você pode atuar e implementar um programa de treinamento que às vezes vai estar conciliado, né, vai estar articulado com o fisioterapeuta, que também já está, vamos dizer assim, está na fase de desovar, né, dar alta para o aluno, né, então o aluno está terminando, e aí ele engata com o professor de educação física, que é uma coisa até que foi bom, mas foi ruim, né, porque infelizmente eu lesionei o meu ligamento cruzado anterior, e aí eu passei por tudo isso. E chega uma hora que, dependendo, a maior parte das clínicas não tem integrado ali uma clínica de treinamento físico com o professor de educação física, enfim. E aí, eu terminando ali, ele tem um aparelho de desenvolvimento de força para níveis, por exemplo, aqui na clínica da UFRN, que poderia ser utilizado para prescrever um treinamento mais exigente. E aí, nesse caso, né, justamente, eu fui encaminhado, vamos dizer assim, olha, aqui a gente já chegou no máximo, agora você vai procurar um professor de educação física, né? No caso, aí você chega lá na academia, e aí eu fiz isso de curiosidade, né? Cheguei na academia que eu treinava na época, que é uma academia de bairro, bem simples, né? E aí eu fiz assim, eu falei, olha, eu tô aqui, quero treinar, e eu tenho esse diagnóstico aqui. E aí assim, eu percebi um despreparo, né? Um desconhecimento, né, do profissional que estava lá. E aí, quer dizer, é um nicho que estava ali. Se ele tivesse, né, de repente, um pouco mais de informação, provavelmente ele poderia utilizar essa avaliação aí. Ó, professor, pode falar, Ribamar. Isso aí são aquelas incompatibilidades entre os antagonistas, o que é muito comum com essa musculatura da coxa, né? Anterior e posterior. E acontece lesão com jogadores de futebol, é muito comum também. Quando eles são incompatíveis, ou seja, um é mais forte que o outro, arrasta o outro e lesiona, né? Isso, exatamente. Aí, aqui, ó, a Lucineide perguntou, né, como é que seria essa avaliação. Então, assim, Lucineide, eu não vou entrar ainda nisso, porque é um conteúdo mais para frente, mas é só para vocês entenderem que é para isso, existe uma lógica, né? Então, para entender qual que é o sentido de você pensar as diferentes possibilidades de contração, né? De trabalho, de ação muscular. É para isso, porque você pode
e trabalhando. Basicamente, o isocinético é um aparelho, né, que ele consegue regular essa velocidade angular, e você pode fazer a força que você quiser, que ele vai na mesma velocidade durante todo o percurso, né? Então, você pode regular para ser mais rápido, mais devagar, mas aquela velocidade ela é restrita, né? Ela vai ser limitada àquilo que você estabelecer. Tá, então, mas deu para entender, né, gente? Até pelos comentários que vocês trouxeram aqui. Se alguém tiver alguma questão, pergunta, gente. Pergunta mesmo. Assim, eu queria que vocês ficassem bem à vontade. Essa turma aqui eu conheço a maior parte, então, assim, já são de casa aí. Eu queria que quem está chegando agora, que ainda não conheço, ou que está participando agora, né, não é da turma aí que está participando da disciplina, ficasse bem à vontade para se expressar aqui. O pessoal tem ajudado bastante nessas questões. E ainda tem uma forma que é o treinamento de trabalho de contração pliométrico. Alguém já ouviu falar desse termo? Quer fazer quer falar, quer comentar? Ninguém conhece o que é contração pliométrica? Está relacionado com salto vertical, essas coisas? Está relacionado com salto vertical. Mas fala mais aí, Vinícius. Não, eu só conheço por isso mesmo, né? O pessoal usa muito treinamento pliométrico. Já vi alguns treinadores realizando esse tipo de ação muscular, né? Esse tipo de trabalho, na verdade, dentro de um contexto de treinamento, principalmente para quem é, por exemplo, atleta de vôlei, que trabalha com atividades que envolvem muito salto. Envolve também, como o Diego falou aí, o trabalho de potência, essas coisas assim. Isso, muito bom. Exatamente. O pessoal do atletismo geralmente usa antes das corridas de 100 metros ou 200 metros. Os tiros. Eu vejo ele nas competições lá. E aí alguns deles fazem os saltos pliométricos antes de começar a competição. Interessante. Tipo, como se fosse uma pré-ativação, né? Para um aquecimento. Entendi. Vai lá, Luiz. Ele é utilizado também, né, nesses esportes e tal, no geral, assim, hoje em dia muito no CrossFit a galera gosta de fazer também, né, mas ele também é, tipo assim, num conceito de explorar esse salto no sentido das contrações excêntricas e concêntricas, né, que ele vai fazendo, né, esse salto, buscando a otimização dessa utilização das duas ações, né, para fazer com que haja um trabalho muscular de rapidez, né, uma coisa veloz e de explosão. Isso. Legal. Muito legal. Basicamente é isso que vocês falaram. É importante mencionar que o treinamento pliométrico, ele é uma coisa potente, assim, né? Então, assim, que como ele envolve uma cadência de movimentos, né? Isso, ele pode ser muito agressivo, né? Se você não tomar cuidado. Né? Então, aqui um exemplo, né, de como que a gente desenvolve, né, isso. Então, percebam que a altura que o seu aluno está saltando, né, isso vai determinar por si só já, vamos dizer assim, potencializaria muito o impacto no estresse, em gerar estresse dessa atividade, né? Então, você pode deixá-la aumentando a altura desse salto, né, você vai tornar esse trabalho muito estressante. Né, e por si só, mesmo que não utilize uma altura muito relevante aqui, esse movimento por si só, ele já é um movimento bastante estressante. Né, então, é importante tomar cuidado, até porque eu não vou responder já a pergunta do Stefferson, que ele, por exemplo, questionou, né, a questão das comparações desses diferentes tipos de contração. E aí eu vou entrar bem mais a fundo em relação a isso mais à frente, mas
existem vantagens, agora, elas, uma em relação às outras, mas que é difícil você fazer análise de equivalência, né? Então, quer dizer, 3 excêntrica igual a 5 concêntricas, né? Isso é complicado a gente... Não sei se é exatamente isso que você está se mencionando, Stephenson, mas o que tem é que, por exemplo, né, a contração excêntrica, em algumas circunstâncias, ela é mais potente em desenvolver, ela é mais eficiente em desenvolver aquilo que você está interessado em promover. Então, por exemplo, se você fizer um treinamento eminentemente excêntrico, você está expondo o teu aluno a um nível de estresse muscular e que vai ocasionar uma maior quantidade de microlesão, né, no seu aluno, né, em comparação ao treinamento isométrico e ao treinamento concêntrico. Então, por exemplo, nesse sentido, então, pensando em aumentar o nível de estresse, né, refletindo em uma maior quantidade de microlesões, o treinamento excêntrico ele é mais eficiente. Agora, não necessariamente você precisa utilizar ele para gerar microlesão. Você pode usar o treinamento isométrico por si só, ele já é eficiente em relação a isso. Agora, ele precisa ser modulado, vamos dizer assim, de uma forma mais... essencialmente, o treinamento isométrico ele não causa tanta microlesão em comparação ao pleométrico ou ao excêntrico em si. Então, imagina que a gente tendo um contínuo aí, eu diria que seria assim, no quesito de gerar estresse, teria o movimento isométrico, e aí você vai variando ele, que você fala, o isométrico pode ser fácil, mas ele pode ser extremamente difícil, é só você parar num movimento onde você tem uma desvantagem biomecânica bastante grande, né? Por exemplo, a ponte é um exemplo, né? Você faz um movimento isométrico, mas você pode tornar ela bem difícil ou tornar ela bem fácil, né? Mas a impressão que eu tenho é que o fato de você poder... ela tem uma gama de possibilidades maior de fazer ela de forma a ter um menor estresse, gerar um menor estresse em comparação ao treinamento dinâmico excêntrico ou concêntrico, por exemplo, que querendo ou não, você vai... então o nível de dificuldade já é um pouco maior. Aí você tem o concêntrico, aí tem o excêntrico, né? Aí você tem o dinâmico com ênfase em excêntrico, e aí você tem ainda você pode fazer o pliométrico. Cada um desses vai ter um nível de dificuldade que vai variar, mas a complexidade tende a seguir mais ou menos essa lógica aí, né? Não sei se vocês concordam, se quiserem fazer alguma contraposição, você pode ficar à vontade aí. Mas basicamente a ideia é essa. Professor, eu gostaria de repassar a questão do contínuo aí que o senhor falou, sabe? Inicialmente nós temos o isométrico, né? Iniciei com o isométrico aí, com menos estresse. Aí depois a gente estaria com o concêntrico, contração concêntrica. Uhum. Certo. Aí depois a excêntrica. Você pode fazer um treino. Aliás, eu diria que assim, eu acho que eu inverti. Aí seria o dinâmico, concêntrico e excêntrico. Aí você vai fazer o dinâmico, concêntrico e excêntrico. Aí depois eu imagino que se você fizer o dinâmico com ênfase no excêntrico, você vai aumentar um pouco mais a dificuldade. E depois você ainda pode fazer só excêntrico, que aí é mais difícil ainda, né? E aí, o pliométrico, eu imagino, pensando em complexidade, eu imagino que ele seja o que que seja mais complexo. Mas lembrar que, apesar de eu estar trazendo essa lógica aqui, isso é uma coisa da minha cabeça, tá, gente? Então, o que eu quero... É importante ressaltar que isso... Cada uma dos tipos de contração também tem uma variação que você pode fazer. Um excêntrico
fácil e um excêntrico extremamente difícil, né? Então, isso, a mesma coisa é o pleométrico fácil e o pleométrico extremamente difícil. O isométrico fácil e o isométrico extremamente difícil. Né? Então, isso não limita, né, nenhum deles em ser extremamente difícil. Basta se você manipular ele, cada tipo de contração, para gerar isso que você está esperando. Então, qualquer um de vocês que já fez prancha sabe que se você pegar e botar as mãos, afastar mais as mãos e os pés, né, em vez de colocar as mãos na linha dos ombros, levantar as mãos, né, enquanto você está fazendo a prancha, isso vai tornar ela ainda mais difícil. Se tu fizer só com uma mão, vai ser ainda mais difícil, é isométrico igual. E por aí vai, né? Então tem outras possibilidades. Professor, o exercício dinâmico é o exercício de contração excêntrica, concêntrica ou o pliométrico, não é isso? E todos eles têm caráter dinâmico. Dinâmico. Todos eles têm caráter dinâmico. Exatamente. Tá, okay. Então aqui entra aquela questão que eu falei antes, eu acredito, é a questão da velocidade. Quanto mais veloz, tá, na mesma quantidade de exercício, mais rápido você faz e menos você se esforça. Ou seja, quanto mais lento, a mesma quantidade, o mesmo número de repetições, né, o exercício dinâmico, mais você se esforça, mais energia você gasta, mais tempo você passa com a musculatura sob pressão, né? E aí você se cansa mais. Essa é uma forma, Ribamar, de modular a intensidade do treino considerando um tipo de contração em relação ao outro. Mas existem outras maneiras, até mesmo a gente vai entrar e descrever cada um deles. Tá? Mas essa é uma forma. Só uma pergunta agora, tá? Com relação à contração excêntrica e a concêntrica. Né? A concêntrica, a gente sabe que ela é mais, aliás, a excêntrica, ela é mais útil do ponto de vista do ganho de massa muscular, né? E do que a concêntrica. Aí eu pergunto, qual das duas é que nós teríamos mais dificuldade de executar? É a concêntrica ou é a excêntrica? É a concêntrica, não é? Aliás, é a concêntrica, não é? Que a gente teria mais dificuldade de executar. A excêntrica é mais fácil, né? Apesar de você treinar mais, vamos dizer assim, o músculo, a concêntrica, aliás, a excêntrica, ela é mais fácil de executar. Então, eu diria, assim, pelo menos até a Ingrid colocou, depende do exercício, né? Mas, além do exercício, diria que, de uma maneira geral, executar, assim, a excêntrica, ela tende a ser... Você vai ter o quê? Você vai ter a possibilidade de desenvolvê-la com mais carga, tá? Então, você aguenta mais carga na fase excêntrica. Isso. Então, isso é uma... Agora, eu não sei se isso... Se você pensar na mesma carga, aí sim eu diria que fazer a excêntrica, ela vai te dar uma percepção de esforço menor. É isso mesmo, é exatamente isso aí. Meu ponto é exatamente esse. Não vamos mudar a carga. Vamos só executar os dois movimentos e comparar um com o outro. Só isso. A ideia era essa mesmo. Tá certo, tá ok. É o que eu estou pensando mesmo. Até legal, isso tem um trabalho que faz a comparação de trabalho excêntrico e concêntrico. Eu coloquei uma vez nos slides, eu não lembro se eu já tirei ou não, mas basicamente foi uma limitação do trabalho, era justamente esse. Ele comparou excêntrico e concêntrico, mas o que ele fez foi o seguinte, ele calculou a intensidade do treino da fase excêntrica e da fase concêntrica, ele pegou a partir da medida dinâmica. Então ele fez uma misturança danada lá, quando na verdade a gente é mais forte no movimento excêntrico, pelo menos na maioria dos exercícios, em comparação ao concêntrico. Então, só uma reflexão aí. A Ingrid colocou ainda que a excêntrica executa mais componentes elásticos, né? Isso, então, exatamente por isso. Legal. Exatamente por isso, Ingrid. É lá da cinesiologia da gente, né? Legal, é isso mesmo.
Bom, é isso, né? O Daniel, você quer falar, cara? Eu vi que você abriu o microfone aqui. Daniel? Bom, qualquer coisa fica à vontade aí, viu? Estava apanhando do mouse aqui. Estão me ouvindo? Estou ouvindo, pode falar. Não, então, na verdade, só um outro detalhe em relação ao que o Ribamar comentou em relação à velocidade de execução, é que talvez você está estimulando tipos de fibras diferentes, né? Porque a velocidade de execução e a carga vai estar diretamente relacionada também com na verdade, o nível de drive neural, digamos assim, que vai vir, que vai ser levado para o músculo e, consequentemente, também o tipo de fibra envolvida. Com certeza, Daniel. E é importante entender que cada tipo de contração, ou a forma de você realizar, executar a contração, isso tem impactos diferentes. Né? A gente tende a generalizar, mas existem muitas nuances relacionadas a esse tipo de variação. Então, é importante ter em mente que, primeiro, todo tipo de contração realizado em qualquer contexto, ele pode estar sendo proposto com um objetivo específico que está relacionado à sua vantagem em relação ao outro tipo, mas não para um objetivo genérico, mas para um objetivo específico. Né? Então, assim, evitar a gente ignorar a possibilidade de utilizar algum tipo de variação de contração, pensando que existe uma que é boa e o resto é ruim. Né? Então, muito pelo contrário. A gente tem aí, né, uma série de possibilidades e que você vai ter vantagem em relação a outras. Né? Então, assim, é só para também manter vocês com a mente bem aberta em relação a isso. E aí o Daniel citou um aspecto, né, que um dos tipos de contração tem em relação ao outro. Né? Então, é bem isso. E se a gente for entrar... existem vários trabalhos que mostram as nuances, né, por exemplo, né, a pliometria, né, apesar quem foi que falou mesmo, gente? Foi cadê? O Bulhões, foi o Bulhões, comentou, no CrossFit, né, o pessoal está usando. Justamente, porque antes era uma coisa mais focada no contexto esportivo, usar a pliometria. Agora não, o pessoal já está usando, adaptando, né, buscando outras formas de aplicar e estão usando aí nos CrossFit da vida a pliometria como uma forma de desenvolver as habilidades físicas, né, dos participantes. Bom, aqui é só uma descrição, né, do que era. Então, assim, dentro da nossa da disciplina, né, eu vou trazer várias coisas, né, então a gente foi falando de vários, né, quem já tem um pouco mais de experiência, né, foi mencionando aqui a intensidade, RM, né, então tem alguém que perguntou aqui, é importante eu medir o RM, né, eu acabei, depois que eu fui ver a pergunta, mas acabou passando batido. Né? Então, assim, o que é o tal do RM, né, então, RM é um parâmetro de referência de intensidade. Então, imaginar que você tem a capacidade de fazer um exercício e que nesse exercício você consegue fazer ele com a máxima carga, ou seja, fazer uma única vez, né, com tantos quilos. Né? Então, você consegue fazer uma única vez com aquela carga. Se você tentar fazer 2 repetições, você não consegue. Então, esse parâmetro de referência, né, eu tenho uma certa dificuldade de entender ele como um parâmetro bom do ponto de vista prático, mas do ponto de vista teórico ele é um parâmetro interessante, né? Porque a gente vai ver as dificuldades, né, que tem de medir, de usar isso, né, como isso varia. Então, isso é um parâmetro que ele tem vantagens, né, e é importante vocês conhecerem ele, mas do ponto de vista prático a gente vai ver que tem um pouco de dificuldade de aplicar, né? Então, mas aí a gente tem outras possibilidades, né? Então, uma das limitações de um RM é que, por exemplo, você botar
uma pessoa para fazer uma única repetição com a máxima carga que ela consegue é um pouco assustador. Assim, eu não sei se vocês já presenciaram isso, mas para quem nunca pegou o peso, né, colocando carga num aparelho assim, de forma a colocar o máximo que ela consegue fazer uma única vez, assim, logo no começo da experiência dela com o treinamento de força, é um pouco complicado, né? Então, e aí, justamente porque expõe, né, a pessoa, né, ele traz uma sensação de desconforto, né, por causa daquele volume, não é nem pela incapacidade de fazer, não, às vezes é pela percepção de incapacidade. Então, isso tudo fator psicológico. E ainda tem um outro fator que acaba que o RM ele é pouco válido se a pessoa não tem o mínimo de experiência, né? E aí o fator psicológico, né, ele é um dos que está relacionado com isso. Então tem outras variações, né, 5 RM, 10 RMs, né, então que podem ser utilizados, né, então número de repetições máximas, né, você pode utilizar dessa forma, né, dessa maneira, então utilizando a carga relacionada ao número de repetições. Então, se eu disser 10 RMs, eu estou falando que a pessoa consegue fazer 10 repetições com aquela carga que ela está mencionando. Então, aqui eu coloquei aqui, por exemplo, que no leg tu está fazendo com 100 quilos, mas 100 quilos poderiam ser 10 RMs. A pessoa consegue fazer 10 repetições com 100 quilos. Né? Então, ainda tem essa, né? É difícil, você imagina fazer com, né, vários alunos, né, o Bulhões comentou aqui, né, vários exercícios. É complicado você fazer no dia a dia e aí torna esse parâmetro bom, e principalmente o RM aqui, para você fazer pesquisa, né, e compreender o impacto daquilo, né, nas aptidões físicas esperadas. Então é um bom parâmetro de referência. Por isso que vocês têm que conhecer ele, né? Porque é com ele que vocês vão interpretar os estudos que são produzidos nessa área. Então esse é um parâmetro que ele é muito empregado. Vamos sim, com certeza, Lucineide. Eu vou, assim, ainda vou pensar como é que eu vou fazer isso, mas tentar trazer isso de forma mais visual possível para vocês, e a gente vai discutir bastante. O que a gente não vai ter a prática, né, que ajuda a ter um pouco mais de empatia, né? Então, quando você for prescrever um tipo de teste como esse, na verdade, de qualquer teste, é bom você fazer antes, porque tem coisas que eu vou dizer aqui, mas você só vai notar de verdade quando você realizar. Eu tenho um teste que eu fiz uma vez, que é um teste conhecido como um Wingate. Eu sempre escutava as pessoas dizendo que era um teste difícil de fazer, mas eu nunca tive a real compreensão até fazer ele de verdade. E assim, quando você escuta que as pessoas tendem a vomitar depois de fazer o teste, né, parece meio absurdo quando você vê outra pessoa dizendo, mas quando você faz, você entende plenamente. Eu fiz a sacanagem de fazer uma pesquisa com uma proposta onde a gente fazia 5 testes desses consecutivos com um intervalo de 5 minutos. Eu vi vários, assim, várias pessoas. Era uma proposta de desempenho, mas então eram pessoas que eram treinadas. E chegavam lá, vários vomitavam, passavam mal, enfim, era uma coisa meio... É coisa de pesquisa, às vezes, assim, tem um propósito científico, mas que não faz muito sentido para as pessoas que não estão envolvidas nisso, né? Então, mas aí é onde você vai entender o que está acontecendo. É uma hora que você vai entender o que passa na cabeça da pessoa que está fazendo aquilo, né? Então, essencial deixar o balde do lado, né? Exatamente. Eu não me orgulho disso, viu, gente? De ter pedido para as pessoas fazerem essa pesquisa. Apesar dela ter sido publicada e tudo mais, eu acho que hoje eu não faria mais esse tipo de coisa, não. Então, aqui
é um parâmetro de referência de carga interna ou externa, pessoal? Eu queria que vocês respondessem para mim. O RM é um parâmetro de carga interna ou externa? Ai, pronto, Vinícius, externo. Exatamente. Bom, então, e aí qual que é o problema desse parâmetro? A gente já falou aqui, né? Carga externa. Porque você vai estar bem num dia que você colocou lá no 10 RMs, na segunda-feira lá, né? É engraçado, na verdade não precisa nem ser um dia da semana, pode ser todas as segundas-feiras, mas na segunda-feira que estava uma pessoa que você está paquerando e ela estava treinando do teu lado, o teu 10 RM vai aumentar pelo menos ali um 10% ali, por exemplo. Eu diria assim que é possível que a gente encontre esse tipo de coisa, né? Aí então, pronto. O que o Stephenson perguntou? Qual é a diferença entre um e outro? A diferença entre um e outro é que quando eu considero só a carga externa, só o valor do peso, né, ou da forma da sessão, né, de uma forma a levar só os fatores externos, né, a número de séries, repetições, carga, né, do jeito que você montou lá, e pensa na intensidade do trabalho, né, então isso vai ser bom num dia, mas pode não ser bom no outro, né? E aí é muito subjetivo a questão da gente... como é que eu acho assim, isso acaba não considerando muitas variáveis subjetivas, eu diria, Lucineide. Porque, por exemplo, ela é subjetiva, mas eu não sei se é no sentido de, você colocou aqui, comprovando uma eficácia boa, né? Então, quer dizer, eu estou entendendo que o que você está querendo me dizer assim, às vezes o fato de você levar em conta só carga externa, ela não vai ser muito boa, porque ela não leva em conta aspectos subjetivos, e não só subjetivos, mas aspectos que impactam, né, na capacidade do corpo em tolerar estresse, e que às vezes a gente só tem acesso quando a gente vai acessar medidas subjetivas. Aí o Márcio comentou aqui da percepção subjetiva do esforço. A percepção subjetiva do esforço é uma maneira que a gente usa para medir intensidade. Acho que eu até coloquei aqui. Falando da frequência cardíaca aqui, mas pronto, vou avançar aqui para responder. A intensidade subjetiva do esforço é uma maneira que se pensou para tentar incorporar uma medida que leve em conta as informações subjetivas, né? Então, por exemplo, quando eu digo o que é melhor? Selecionar uma carga. Então, se você faz eu quero que você faça um treino difícil, né? Então, eu quero que você faça o treino a 100% do teu 10 RM. Então, você vai fazer lá a primeira sequência de movimentos, e aí você vai chegar no final de 10 movimentos e você vai estar incapaz de fazer o 11º. Então, isso aí eu vou chamar isso de um treino vigoroso. Aí, se você pensar, aí esse treino vigoroso, ele foi realizado com uma carga de 100 quilos. Tá? Então, vamos pegar esse parâmetro de referência. Então, o treino vigoroso para vocês é 100 quilos realizados 10 vezes. E aí eu vou pegar, e aí nesse dia, então, você chegou lá para mim, falou que aquela sequência de 10 movimentos, ela gerou um nível de cansaço, né, de esforço, que você fez um nível de esforço entre 16 e 19 dessa escala aqui. Então, né, foi muito, muito vigoroso, né, muito exaustivo, muito cansativo. Então, só que nesse dia você estava bem, você dormiu, você comeu, você
não tinha ninguém estressado, né, dentro da tua casa lá, que te atrapalhou, né, mentalmente. Então, nesse momento, então, 100 quilos foi um bom parâmetro. Agora, no dia que você estava com um ambiente em casa, né, não comeu direito, não dormiu direito, se você pegar 50 quilos, você pode sentir a mesma nível de cansaço. Mas a carga externa caiu pela metade. Caiu pela metade. Agora, o estresse que aquela carga está gerando no teu corpo, ou, né, na percepção de esforço que você está realizando, os 50% a menos, 50 quilos é a mesma coisa. Então, o que faz assim a gente levar, aí explicando aqui, então, a diferença é que, né, ele leva muito mais fatores em conta em relação ao outro, né? Então, basicamente, essa que é a questão. Então, aí vocês vão encontrar na literatura, existem nos guias, né, já existem as faixas de intensidade pré-determinadas, né? Então, você pode ter como referência, né, algumas o que significa cada coisa. Então, por exemplo, ó, se quiser fazer um treino pesado aqui, ó, se você fizer entre 14 e 16 da percepção subjetiva do esforço, você está promovendo um treino pesado, né? Ó, treino leve entre 10 e 11. Então, e aí, o que isso aqui vai causar do ponto de vista fisiológico, né? Então, você tem e aí tem estudos que fazem justamente respondem essa pergunta. Bom, o que será que acontece? O que é melhor, né, para hipertrofia? Fazer um treino, né, entre 17 e 19 ou fazer um treino entre 12 e 13, né? Então, você tem vários trabalhos que vão te trazer essas respostas aí, e aí mas você tem justamente, você consegue usar como referência essa informação para determinar qual vai ser a intensidade e aí esperar uma certa resposta, né, de estresse. Professor? Fala aí, Ribamar. Deve ter, né, trabalhos mostrando a correlação entre a intensidade e o percentual de 1RM, né? Exatamente. Inclusive, os percentuais que estão aqui. Pode falar, desculpa. Isso funciona para indivíduos com, vamos dizer, com condicionamentos diferentes, ou seja, qualquer indivíduo, tá? Eu vou ter essas faixas associada a essa intensidade. Por exemplo, vamos simplificar. Indivíduo condicionado e indivíduo não condicionado, tá certo? Nos dois, se eu fizer esse teste, tá, comparando a intensidade com o percentual de 1RM dele, eu vou encontrar os mesmos percentuais? Os trabalhos têm demonstrado que sim, se você pegar e fizer um teste de 1RM, a carga máxima do teu aluno foi 100 quilos, e aí você vai pegar 30% desse 1RM e colocar ele fazer um exercício com essa carga, e isso vai ser considerado como algo muito leve. Então, os trabalhos de validação desses, de categorização desses domínios aí, eles usam basicamente essa lógica. E não só de 1RM, mas também os trabalhos que validaram a escala de percepção subjetiva do esforço. Então, não é uma coisa que é tirada da cabeça, assim. Não, existem trabalhos que correlacionam a medida direta, né? Então, por exemplo, pegam aqui o valor de 1RM e comparam com as medidas de percepção subjetiva do esforço. Agora, é bem o que o Daniel falou, né? Em média, né? Uma coisa assim, se você for pessoa por pessoa, você vai encontrar diferenças. O que justifica você fazer acompanhamentos mais específicos, né? Você pode treinar a pessoa para fazer a análise da percepção utilizar a percepção subjetiva do esforço. Você pode
fazer o teste de um RM com essa pessoa, fazer a comparação entre uma coisa e outra. Você pode fazer tudo isso, mas em média, eu acho que o Daniel está trazendo uma informação legal aqui, que é, na média, né, isso tem se demonstrado algo válido, né? Então, agora é importante ensinar a pessoa a utilizar essas medidas, né? Então, que às vezes a gente quer, já que a pessoa já venha com isso pronto, e na prática não, tem que dar uma treinada, tem que dar uma ensinada nelas. Isso aí, com relação à medição da repetição, eu acho que esse daí tem que ser assistida mesmo, né? Agora, a percepção subjetiva de esforço, a pessoa aos poucos vai aprendendo, não é? À medida que ela vai praticando, ela vai aprendendo, e aí ela chega a um ponto que ela consegue associar bem, consegue se autoavaliar bem. O percentual que está aqui, como o Daniel falou, que é em média, eu entendo que isso aqui não foi feito para uma pessoa, né? Não foi feito para uma pessoa. Por exemplo, o que eu perguntei, não é uma pessoa descondicionada e uma pessoa condicionada, não é essa comparação, é a comparação de um grupo de pessoas descondicionado, tá certo? E um grupo condicionado, tá? Essa aí a minha pergunta é nesse sentido, sabe? Realmente é de grupo, ou seja, uma média, tem uma estatística, né? É essa comparação aí que eu perguntei, sabe? Tá certo, eu entendi. Professor? Fala, Daniel. Professor, mas levando mais para um contexto prático, né? Obviamente, depois que fizer toda a ancoragem e tal com a escala da PSE, em um contexto prático, em uma sessão de musculação, em um treino, ficaria viável você perguntar, por exemplo, ao final do treino, na metade do treino, ou a cada exercício, como que ficaria para você justamente fazer um controle das cargas internas? Imagina assim, Daniel, você tem que, durante a realização do seu exercício, você precisa estar dentro de um determinado nível de estresse para que você consiga, então, de forma hipotética, isso levando em conta que você quer atingir um objetivo que precisa que você desenvolva uma atividade num determinado nível de estresse, e aí você está perseguindo esse objetivo. Então, se a pessoa fizer aquele treino, aquele movimento, num nível de estresse difícil ou moderado, ele vai estar caminhando na direção daquilo que você quer. Então, então você tem que tentar garantir que esse participante, primeiro, ele entendeu o que é um negócio, uma atividade moderada. À medida que ele entendeu o que é isso, e ele consegue se situar a partir disso aí, talvez nem tenha necessidade de você ficar monitorando isso a todo momento. Tá? Então, então, agora, vamos imaginar o contrário. Você tem uma pessoa que, ela não entendeu muito bem o que é um estresse, uma atividade moderada. Então, aí essa pessoa, ela talvez necessite de mais, um monitoramento mais constante, até para você saber se ela está dentro daquilo que você espera que ela esteja. Então, o que eu acho? Você tem que avaliar o quão necessário é você ficar averiguando ali se o parâmetro que você determinou está dentro daquilo que você espera. Tá? Então, não imagino que tem uma necessidade de você, assim, da gente criar Depois disso, por exemplo, se você tem lá vamos imaginar um aluno já que tem mais experiência. Se ele olha lá no planejamento dele, está escrito moderado, ele já automaticamente já sabe o que é moderado, ele já vai lembrar todas as respostas fisiológicas que ele normalmente percebe, né, para determinar qual é esse ritmo moderado.
E aí, durante o treino, ele se autorregula de uma forma muito boa para se manter nisso. Então, quer dizer, por que eu vou ficar toda hora perguntando para ele se ele está no nível moderado ou não está? Agora, se tu está desconfiado que ele não está muito bom nisso, que ele está te dando uma variação muito grande, então, ou que às vezes você não consegue, de fato, né, ter certeza que ele está ali, aí é um caso de você monitorar mais vezes. Então, é meio que nessa lógica que eu imagino ser mais adequado. Fala aí, Daniel. Entendi, professor, entendi. O Daniel sou eu ou é outro Daniel? É o Machado agora. Eu tinha falado pro Daniel Machado. Não, então, é porque eu não sei se foi para mim só, mas na hora que eu estava explicando, deu uma cortada no áudio, assim, uns 15 segundos, depois você voltou. Mas como ninguém falou nada, eu acho que foi só para mim mesmo. Eu acho que a gente pode falar um pouco mais do aspecto das respostas quando for falar, talvez, sobre controle de intensidade. Porque a gente pode entrar em mais detalhes, que assim, uma coisa que eu ia comentar, inclusive antes, diz respeito à influência psicológica na percepção de esforço, né? Tipo assim, se você pensar de um modo linear, a percepção de esforço ela tem uma relação muito boa com variáveis fisiológicas. Isso em vários tipos de exercício, inclusive no exercício de força. Só que existem fatores que você pode manipular que alteram a percepção de esforço. Então, mesmo uma carga elevada, o indivíduo ele reporta uma percepção moderada. Não é que ele está se achando do bichão. É porque, de fato, parece que a carga interna que ele está percebendo é menor. Por exemplo, se o indivíduo recebeu uma notícia boa, se ele está animadão. Se ele não está, o próprio estado psicológico dele, ele tende a gerar uma resposta de percepção de esforço maior do que seria esperado em condições normais para aquela carga, entendeu? E em relação ao que o Ribamar falou, Ribamar, sua análise está perfeitamente correta. Essa tabela, ela foi retirada do livro do ACSM, né, do Colégio Americano de Medicina do Esporte, e ela é estabelecida com base nos estudos que avaliaram percepção de esforço em diferentes cargas, né, ou diferentes percentuais no RM. Então, é que esses estudos reportam. Então, no geral, para o nível leve, né, reportado na percepção de esforço, o percentual de um RM é de X a Y, né? Ou quando o indivíduo está com um percentual do RM entre 50 e 60, por exemplo, a percepção de esforço normalmente tende a ser reportado aquele outro valor. Então, só essas coisas que eu queria pontuar. Ok, Daniel. Obrigado. Então, um termo, né, uma outra medida que é bastante utilizada dentro desse contexto é a ideia de volume, né? Então, quando a gente está falando de volume, a gente está se mencionando aqui a medida da quantidade total de trabalho realizado em uma sessão de treino, né? Uma semana, um mês ou em qualquer período de treinamento. Então, quando você pensa no volume, eu posso utilizar como referência a frequência, a duração e ainda posso acrescentar também a intensidade do treino, né? Então, mas basicamente se eu tenho que, por exemplo, eu até achei muito legal, assim, eu vejo, acompanho alguns perfis, né, de um pessoal que fala de economia, um negócio assim, aí ele colocou lá no perfil dele assim, meta para 2021, ele colocou número de dias que ele vai fazer exercício. E aí eu achei legal, porque não é uma coisa muito comum. É mesmo, né? Na verdade, que horas que termina essa aula, Daniel? Agora, né? Não. Então 18h30. 18h30. Na verdade, 5 minutos atrás. Se a gente viajar no tempo, ainda consegue. Não. Até peço desculpas para vocês, gente. Eu me perdi completamente no horário, que o papo tá bom, eu fui falando aqui. Eu vou, então... Eu vou encerrar por aqui para retomar na próximo encontro desse conteúdo. E aí eu falo mais de volume, porque realmente eu vou dar uma aula para o Ricardo e aí eu tenho que organizar as coisas aqui e acabei me perdendo completamente no tempo aqui. Eu peço desculpas para vocês, viu, pessoal? Então vamos combinar assim, então a gente retoma no próximo encontro, retoma daqui e aí a gente continua o papo. Pode ser? Show.
Tranquilo, gente. Desculpa aí de novo eu ter me perdido e a gente conversa na próxima aula, tá bom? Obrigado, Daniel, aí pela participação aí, por ter dado esse toque também. Obrigado, viu? Valeu, gente. Valeu, gente. Valeu aí, tchau vocês. Tchau, pessoal.